Esse texto vai falar de uma ocasião específica em que Pedro e João estavam ali diante do sinédrio para se justificar de um fato que tinha acontecido no templo. Se você der uma olhada no capítulo de número 13, a Bíblia vai dizer que eles, subindo a hora da oração, eles encontram um homem que era um homem paralítico de nascença. E a Bíblia vai dizer que Pedro olha para ele, pede para que ele olhe para Pedro e diz assim: olha, nós não temos prata e nós não temos ouro, mas o que temos, nós te damos em nome de Jesus, levanta e anda. E a Bíblia vai dizer que este homem agora entra dentro do templo junto com Pedro e João e começa a glorificar a Deus, o que causa espanto naquelas pessoas que estavam observando esse acontecimento, porque eles não entendiam o que é que estava acontecendo. Era como se Pedro e João tivessem causando dissensão no meio daquela oração. Era como se eles estivessem causando baderna, e agora os fariseus e os saduceus, junto com os sacerdotes, vão chamar a Pedro para que Pedro venha se justificar diante deles, para saber por qual motivo era que Pedro estava fazendo esse tipo de milagre no momento em que não era específico para isso. Porque a Bíblia vai dizer no capítulo de número 3 que ali era a ocasião da oração. E quando os discípulos olham para aquele homem, eles sentem compaixão por aquele homem, e agora eles vão curar aquele homem, e aquele homem começa a entrar dentro do templo glorificando a Deus. A Bíblia vai dizer que mediante essa situação, Pedro começa a dar um discurso a respeito da pessoa de Jesus. E o que me chama a atenção, meus amados irmãos, é que desde o início do livro de Atos dos Apóstolos, quando Jesus ele é assunto, ele diz para os seus discípulos: olha, vocês não se ausentem de Jerusalém, mas vocês esperem a promessa do Pai. Vocês receberão o poder do Espírito Santo, vocês serão revestidos de poder para serem as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. E a Bíblia vai dizer que os discípulos tinham algo em si, que foram perguntar a Jesus. A inquietude dos discípulos era para saber se era nessa ocasião do revestimento de poder em que Jesus iria restaurar o reino a Israel. Jesus agora vai dizer para os seus discípulos que não pertence saber a ele os tempos ou as estações que o Pai, pelo seu próprio poder, estabeleceu, mas eles esperassem a promessa que disse ele: de mim ouviste, vocês receberão poder para vocês serem as minhas testemunhas. E a Bíblia vai dizer que os discípulos, junto com algumas outras pessoas que tinham se convertido mediante a pregação do Evangelho de Jesus, eles estavam agora perseverando unânime em oração. Glória a Deus. Meus amados irmãos, Glória a Deus. isso leva-nos a refletir, porque muitas vezes nós ouvimos promessas da parte de Deus, mas não queremos fazer como esses discípulos, estar reunidos, perseverantes em oração. O segredo da descida do Espírito Santo era que esses discípulos estavam todos reunidos, unânimes, a Bíblia vai dizer, e perseverando em oração. Eles tinham ouvido a promessa de Jesus e eles simplesmente cumpriram aquilo que Jesus disse: vocês fiquem todos reunidos para que vocês recebam poder que irá descer do alto. Mas eles apenas não ficaram sentados esperando, estavam ali perseverando em oração, crendo naquele que prometeu, era poderoso para cumprir. Muitas vezes nós ouvimos coisas da parte de Deus, mas não fazemos como estes homens.
dos benefícios espirituais. Mas não queremos perseverar em oração. Não queremos estar prostrados diante dele. Muitas vezes até desejamos, mas às vezes a gente dá mais ênfase às coisas que não são espirituais, mas ainda assim queremos receber de Deus o poder que vem do alto. Santo é o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Eu acredito que se eu perguntar a cada um dos irmãos que tem aqui, todos nós temos promessas de Deus a se cumprir em nossa vida. Mas a pergunta que eu te faço nessa noite é: estás perseverando em oração? Devemos estar atentos à palavra de Deus, porque é essa palavra quem irá nos nortear para que nós possamos alcançar as promessas de Deus. Capítulo de número 1, versículo de número 14 diz assim: e todos perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, a mãe de Jesus, e com seus irmãos. Os versículos anteriores ele diz: mas vocês receberão virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Enquanto a promessa de Deus não se cumpre, enquanto aquilo que Jesus fala ainda não acontece, devemos estar prostrados diante deles em oração. Aleluia, Deus. Glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Capítulo de número 10, a Bíblia vai dizer que, cumprindo-se o dia de Pentecoste, todos estavam aonde? Reunidos no mesmo lugar. 50 dias após a promessa de Jesus, eles ainda estavam perseverantes em oração. Glória. 50 dias, para quem tem ânsia de ver o cumprimento da promessa de Deus, é muito tempo, meu irmão. Os mesmos discípulos tinham ouvido anteriormente de que eles não ficariam órfãos. Jesus disse que se ele não subisse, o Consolador não viria. Quem sabe os discípulos achavam que na ocasião em que Jesus fosse assunto ao céu, o Espírito Santo iria descer para revesti-los de poder. Mas a Bíblia vai dizer que nesse interim entre a promessa e o cumprimento foram 50 dias. Acredito eu que poderia passar até um pouco mais, mas aqueles que creem na promessa espera, mas não apenas espera, fica perseverante em oração, meus amados irmãos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Só que nós precisamos entender qual o propósito da promessa. A promessa de Deus na nossa vida não é para que nós sejamos glorificados, porque Jesus disse para ele: vocês receberão virtude, vocês receberão poder, mas é para que vocês sejam o quê? Minhas testemunhas. Aleluia, Jesus. O que Deus te prometeu que vai fazer na tua vida não é para que tu sejas glorificado, é para que tu sejas testemunha dele aonde quer que você vá. Porque ele disse: vocês serão testemunhas aqui em Jerusalém, na Judeia, Samaria e até na Rosalina. Aleluia, Jesus. Quer ver a promessa de Deus se cumprir na tua vida? Continua prostrado em oração.
um déficit terrível hoje com aquilo que dizemos que somos. Somos crentes pentecostais, cremos na atualidade dos dons espirituais, mas Rominique, por que é que não há manifestações como anteriormente? Porque nós não esperamos a promessa em oração. Aleluia. Queremos batismo com o Espírito Santo, queremos salvação dos nossos familiares, mas não perseveramos em oração. Queremos ver a glória de Deus. Quantas vezes nós não clamamos: derrama a tua Shekinah, derrama a tua glória, mas será que estamos esperando em oração? Meus amados irmãos, isso é muito importante. O Senhor não nos deu o seu Espírito para que nós sejamos glorificados. Porque a partir do momento em que o Espírito Santo de Deus desce em Atos 2, eles são revestidos de poder e começam a falar em outras línguas. E aquelas pessoas que estavam a ouvir essas línguas estranhas, ouvia cada um em sua própria língua o quê? Falar da glória de Deus, falar das coisas espirituais, não dos discípulos que eram empoderados. Eles ouviam falar das coisas espirituais. É para esse o propósito e o porquê do Espírito Santo de Deus habitar na nossa vida, para que nós sejamos testemunhas suas. Aleluia, glória a Deus. Um homem totalmente iletrado como Pedro, um homem totalmente bruto, como nós vemos nos relatos dos evangelhos, quando ele recebe o poder que vem do alto, na primeira pregação do homem, se converte milhares de pessoas. Por quê? Porque o propósito de Pedro era pregar a Cristo. Cristo tem que ser o centro da nossa vida. Eles receberam o Espírito Santo de Deus, mas Cristo ainda permaneceu sendo o centro da mensagem dos apóstolos. Não vemos mais as coisas de Deus, as manifestações de Deus na terra, porque Cristo deixou de ser o centro. Verdade, Jesus querido. Aleluia. Jesus parece que não é mais Senhor das nossas vidas. Queremos fazer o que queremos. É grande, Deus. Queremos ouvir a voz de Deus. Queremos receber de Deus a sua promessa. Mas qual o lugar de Cristo na tua vida? Será que realmente Cristo é o centro da tua vida? Atos capítulo de número 12, os discípulos entenderam qual era o propósito do revestimento de poder. A Bíblia vai dizer que Pedro prega Cristo. A Bíblia vai dizer que aqueles homens que ouviram a mensagem de um homem bruto e ignorante como Pedro se convertem, ficam admirados. Como é que podem um homem letrado desse falando com tanta ousadia dessa forma? Sabe por quê? Porque Cristo era o centro. Aleluia, Jesus, glória. Cristo deve ser o centro da nossa vida. Enquanto nós não percebemos isso, iremos viver na mesma rotina de todos os dias, orando, pedindo, e nada acontece, porque Cristo deixou de ser o centro, a primazia aqui é dele. Muitas vezes a gente espera muito de um cantor, de um pregador, mas esquece de que é Cristo quem dá a palavra, é Cristo que dá o louvor.
Cristo é o centro, meus amados irmãos. Cristo tem que ser o centro da nossa vida. Enquanto nós não entendermos isso, iremos permanecer da forma que estamos. Capítulo de número 3, a Bíblia vai dizer que Pedro, mesmo após ter recebido a promessa, continua perseverante em oração, continua orando, porque no capítulo de número 3, versículo de número 1, a Bíblia vai dizer: e Pedro e João subiram juntos ao templo à hora da oração à nona, ainda perseveravam. Por mais que Deus cumpra aquilo que Ele disse que irá fazer na tua vida, tu deve persistir em oração, porque coisas maiores Ele tem para fazer, mas tu tem que estar perseverante em oração. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A Bíblia diz que Deus olha, Pedro olha para aquele homem e diz: olha aqui para nós. Sabe o que é que isso significa? Reconhecimento de incapacidade, meus irmãos. Olha aqui para nós. Eu não tenho prata e eu também não tenho ouro, não. Mas o que eu tenho? Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Será que tu pode dizer o mesmo que Pedro? Será que o Rominique pode dizer o mesmo que Pedro? Eu não tenho prata e nem tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta agora e anda. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Porque Pedro, mesmo sendo quem ele era, ele sabia que ele era incapaz. Recebeu a promessa, recebeu o poder, mas mesmo assim tinha consciência de que era um pobre pecador. Devemos ter essa consciência, porque muitas vezes nós queremos nos justificar. Muitas vezes nós queremos ser autossuficientes. Mas aquele que recebe a promessa do Espírito tem consciência de que não pode nada. Jesus mesmo disse: porque sem mim vocês não podem fazer nada. Os discípulos tinham consciência: olha aqui para mim, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus. Glória a Deus. E agora a Bíblia vai dizer que o saduceu se levanta, porque após eles ter perseverado em oração, ter recebido a promessa, ter insistido na oração, ele agora vai pregar a Cristo dentro do templo. Esse mesmo Cristo que estes homens que estão aqui crucificaram. E é uma das coisas que Pedro diz para ele: você está pensando que foi por nós mesmos que a gente conseguiu fazer isso? Foi no nome de Jesus, aquele que vocês mataram. Os saduceus, os sacerdotes, agora pega Pedro e João, leva eles até diante do sinédrio e querem empatar deles pregarem a palavra de Deus. Mas aqueles que têm convicção do seu chamado, que têm convicção daquilo que Deus prometeu, faz que nem eles fizeram aqui. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Por mais que tentem impedir o trabalhar de Deus, ele diz assim: julgue entre vocês se nós devemos obedecer a homens ou a Deus. Porque muitas vezes, meus amados irmãos, os homens não compreendem aquilo que Deus tem conosco.
Deus tem colocado em nosso coração. Mas a resposta de Pedro para ele foi: julgue entre vocês se eu devo obedecer a homens ou a Deus. Aleluia, Jesus querido, glória. Isso é a convicção de quem tem a promessa de Deus na sua vida, meus amados irmãos. A perseverança. Quantas e quantas vezes Deus não tem falado conosco, tem feito promessas em nossa vida, e muitas vezes nós desprezamos as promessas de Deus, porque olhamos para nós mesmos. Mas que você possa ter conhecimento nessa noite de que aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Mas o cumprimento da promessa, ele é condicional à tua obediência e à tua perseverança. Glória a Deus. A promessa de Deus, ela é condicional à nossa vida. O povo de Israel que o diga. O Senhor prometeu livrá-los de lá do Egito. Usou Moisés com mão forte para tirá-los da terra do Egito. Abriu o mar. Era coluna de fogo de noite. Era nuvem de dia protegendo eles. Era o maná. Mais de 3 milhões de pessoas que saíram do Egito. Ninguém dessa geração obteve o cumprimento da promessa. Sabe por quê? Porque foram desobedientes. Glória a Deus. Porque desprezaram não somente a promessa de Deus, mas o Deus da promessa. Muitas vezes nós nos apegamos demais à promessa e esquecemos do Deus que é maior do que a promessa. Aleluia, glória a Deus. Devemos estar conscientes de que Ele não tem, meus amados irmãos, a obrigação de fazer nada que nós desejamos. Ele é Deus. O dependente aqui é nós. O necessitado aqui somos nós. Aleluia, Jesus. Não caia nessa história do diabo de colocar Deus na parede. Isso é mentira do diabo. Aleluia, Jesus. Havia um Deus soberano ser posto na parede. A promessa de Deus está condicionada à tua obediência, meu irmão, à tua perseverança. Pode ser 50 dias ou pode ser 50 anos. Continua perseverante em oração. Aleluia, Jesus querido, glória. Mas que quando a promessa de Deus venha se cumprir, você possa fazer que nem os discípulos, anunciar a Cristo, independente dos impedimentos. Os saduceus e os sacerdotes queriam parar, mas eles continuavam pregando a Cristo. Os saduceus e os fariseus quiseram impedir, mas mesmo assim eles perseveravam em anunciar a Cristo. Tu és grande, Jesus querido. Meus amados irmãos, aqueles que estão debaixo da vontade de Deus, o inimigo não tem do que o acusar. Porque quando os fariseus, aliás os saduceus, foram tentar impedir e conduziram Pedro e João para se justificar no sinédrio, a Bíblia vai dizer que eles não acharam de que o acusarem. Porque aquele que espera, perseverante, e aquele que recebe, continua perseverando, o inimigo não tem de que o acusar. Eles não tinham medo de pregar a palavra de Deus, porque eles tinham consciência de que estavam totalmente debaixo da vontade de Deus. Aleluia, Jesus. Muito pelo contrário,
quiseram parar, quando eles quiseram impedir, ainda assim eu fico maravilhado, meus amados irmãos. Aleluia, Jesus. Eles continuavam orando, mesmo quando as coisas tinham começado a dificultar, eles permaneceram orando. E no capítulo de número 4, versículo de número 29, ele diz assim, em oração: agora pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e conceda aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. A glória de Deus deve ter a primazia na nossa vida, meus irmãos. Aleluia. Devemos estar atentos às coisas de Deus na nossa vida. Não vemos mais manifestações dos dons espirituais. Não é porque Ele mudou, é porque Ele deixou de ser o centro do nosso culto. É porque Ele deixou